Agora, Bruno, vamos ao pós-manifestações. Parece que já tem gente se articulando para ir ao TSE contra os atos de Bolsonaro neste 7 de setembro, né? Exatamente isso. E são diversos, são representantes, advogados, o senador Randolfo Rodrigues também, que diz que vai recorrer ali aos ministros do STF, à Suprema Corte Eleitoral, inclusive, sendo mais exato, advogados da campanha do ex-presidente Lula, né, do candidato Lula, que na tentativa aí, na corrida eleitoral, afirmaram numa representação já enviada que o seguinte, que o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, usou a estrutura do Estado, as Forças Armadas, que montou essa estrutura onde o discurso acabou sendo realizado e divulgando também em diversas emissoras do governo federal, inclusive, usando isso totalmente a favor de uma campanha eleitoral, que isso não é aceito. Usar o dinheiro do Estado, do governo, para de fato utilizar no ato de campanha, como foi feito inclusive no Rio de Janeiro. O que diz essa representação, que só existia um local para fazer o discurso, e foi justamente o local que o Exército fez essa instalação, essa estrutura, e que foi feito o discurso eleitoral de campanha, o que era um gesto do 7 de setembro. Essa repercussão continua nas redes sociais. Amanhã haverá um novo evento no Congresso Nacional em relação aos 200 anos, e aí a gente vai continuar acompanhando repercussão de opositores que de fato não aceitaram o que foi feito aqui hoje na capital federal, o discurso do presidente Jair Messias Bolsonaro. Lívia. Bruno Pinheiro trazendo as informações de Brasília. Obrigada pelas atualizações e até já, Bruno. Bom trabalho para você. Vamos ouvir também os nossos comentaristas e quem chega agora para completar a nossa bancada nessa quarta-feira, para essa edição especial do Jornal Jovem Pan, com análise de tudo que acompanhamos nesse 7 de setembro, bicentenário da independência, a Cristina Grêmio, que já está aqui com a gente também. E queria te ouvir, Cris, sobre esse primeiro discurso do presidente Bolsonaro pela manhã em Brasília. À tarde ele falou no Rio de Janeiro, a gente vai mostrar também. Mas nesse discurso hoje em Brasília foram vários os pontos e queria trazer aqui um deles que o Bruno mostrou pra gente, que foi a crítica do presidente aos institutos de pesquisa. O presidente chamou o Datafolha, especialmente o Datafolha, de mentiroso e apontou o que seria uma contraposição entre o cenário desenhado nas pesquisas de intenção de voto e aquilo que se viu hoje nas ruas, porque foi uma mobilização muito grande, impressionante mesmo hoje em Brasília, né? O espaço ali disponível da esplanada dos ministérios é muito grande e nas imagens a gente acompanhou. A esplanada estava completamente tomada pelos apoiadores do presidente. Numericamente, foi muita gente. Até mais cedo a gente estava conversando nos Pingos nos Is com o nosso companheiro aqui da Jovem Pan, José Maria Trindade, o Zé que conhece muito de Brasília, e ele falava que os políticos evitam, inclusive, fazer mobilizações, comícios ali na esplanada dos ministérios, porque é um local aberto, muito grande, e é difícil de ser totalmente ocupado. Mesmo quando tem muita gente, fica a sensação, olhando para as imagens, de que é uma aglomeração pequena. Mas não, o presidente Bolsonaro convocou para a esplanada dos ministérios esse ato do 7 de setembro e houve uma ocupação muito grande desse espaço lá em Brasília. Queria sua análise, Cris, sobre esse discurso do presidente e a mobilização como um todo pela manhã lá em Brasília. Boa noite, Cris. Boa noite, Vitor, Lívia, Miguel, Rodrigo e todos que nos assistem. Olha, primeiro eu queria corrigir conforme a minha opinião. Eu não acredito que isso tenha sido uma convocação do presidente da República. É claro que quando ele fez aquele lançamento, aquele ato de lançamento de campanha no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, ele mencionou, será a nossa última oportunidade, vamos para a rua? Claro, ele estava ali falando para os eleitores que se deram ao trabalho de entrar num estádio e acompanhar uma cerimônia de lançamento de candidatura. Mas muito antes disso, muito antes mesmo, Vitor, coisa de meses antes, nas redes sociais, a população já se mobilizava para ir para a rua no 7 de setembro. Tinha a tônica da celebração bicentenário da independência, tinha a revolta, que já vem do ano passado, até de antes disso, mas foi a tônica das manifestações de 7 de setembro de 2021, que era: não aceitamos o nosso STF aparelhado, desrespeitando a Constituição, cometendo atos ilegais, prisões, né, inquéritos de ofício, prisões arbitrárias, de pessoas que não têm foro privilegiado, sequer deveriam estar sendo julgadas pelo STF, a revelia do Ministério Público. Não preciso ficar lembrando aqui todos
todas as ilegalidades cometidas por vários ministros, não só um. E, mais recentemente, os arroubos especificamente do ministro Alexandre de Moraes, que já avançou e muito a linha do tolerável. E, claro, a omissão do Senado. Jamais vamos deixar de lembrar a omissão do Senado, especificamente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não coloca em votação os mais de 40 pedidos de impeachment de ministros que desrespeitam a Constituição. Então, esse caldo todo é que fez a população, parte da população, é verdade, mas uma parte considerável, começar a se mobilizar para em 7 de setembro voltar às ruas. Aí sim, depois houve uma convocação, mas as pessoas não estavam na rua hoje porque o presidente convocou. Não era um ato de campanha convocado pelo presidente, como a oposição tenta fazer parecer. E muito menos, mas muito menos, um ato antidemocrático ou para mostrar o tamanho do fascismo no Brasil, como andou dizendo aí o ministro Barroso. Então, é legítimo, era um dia de celebração da pátria, eu só lamento que haja tantos brasileiros que não consigam vestir a camisa verde e amarela e dizer que amam o seu país, torcer pelo seu país, reconhecer as melhoras, quando há melhoras no andamento da vida brasileira, na economia e tudo mais, para ficar preso num discurso rançoso, retrógrado, mofado dessa esquerda que quer destruir o Brasil e quanto pior, melhor para eles. E esses é que querem dizer que os atos de hoje foram antidemocráticos. Obviamente que não foram, foi mais um festival de civilidade pelo país inteiro, um grande amor à pátria, e eu tenho certeza que se Dom Pedro I tivesse condições de assistir isso, teria tido orgulho daquele grito do Ipiranga 200 anos atrás. Agora, Constantino, como a Cris mencionou agora, boa parte da oposição ao governo federal viu caráter eleitoral nos discursos do presidente Jair Bolsonaro, tanto em Brasília como também no Rio de Janeiro, mais ao fim da tarde. E o próprio senador Randolfo Rodrigues disse que vai entrar na Justiça Eleitoral, no TSE, contra o presidente Jair Bolsonaro por ver o uso irregular da máquina pública a favor do candidato nesse período eleitoral. E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que também vai conversar com o partido, porque viu esse caráter eleitoral nos discursos do presidente, sobre essa possibilidade de também entrar com uma ação na Justiça Eleitoral. Como você vê essas movimentações? Eu vejo como o famoso e eterno e sagrado jus experiendi da oposição, que tem inveja, que não consegue colocar essa multidão nas ruas, que não sente o orgulho patriótico e prefere a Internacional Socialista ao hino nacional ou o vermelho ao verde e amarelo da nossa bandeira, e eles estão olhando assustados, estupefatos para o tamanho, o clima festivo, o patriotismo, as famílias todas presentes nessa festa de hoje. Agora veja, quanto a dizer que o presidente fez uso eleitoral da prerrogativa do bicentenário, existe uma solução. A esquerda pode até ser que apresente isso. A literatura ajuda, chama-se o Visconde partido ao meio. Então agora pode-se sugerir que o presidente Bolsonaro seja de alguma maneira cortado ao meio. E aí vai ficar assim impedido de você ter o candidato Jair Bolsonaro à reeleição se misturando de alguma forma com a figura do presidente da República numa data que é uma data patriótica e que a presidência da República precisa fazer parte. Aliás, eu prefiro apontar para a omissão de outros poderes, como, por exemplo, o presidente do Judiciário, na figura do Luiz Fux, do STF. Eu acho que ali cabia estarem todos presentes nessa data festiva, principalmente em Brasília. Então, de novo, como é que você vai acusar o presidente de fazer campanha eleitoral numa data que é uma data patriótica, que une todos e que ele é o presidente da República desse país? E que cá entre nós ajudou muito, sim, a resgatar esse clima de patriotismo também. Então, o que a esquerda quer é o impossível e, na verdade, não é que ela queira isso. Ela quer mais narrativa, mais interferência do TSE na campanha eleitoral para tentar, de alguma forma, distorcer o jogo e criar dificuldade para o presidente. Se tem a reeleição, se ela é prevista, permitida, não há alternativa. A figura do presidente vai ser sempre a figura também do candidato. E, Daúde, aproveitando que o Constantino tocou nesse ponto, queria te ouvir justamente sobre as ausências desse ato de hoje em Brasília, porque houve convites aos chefes dos outros poderes, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, aos presidentes da Câmara, deputado Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para que eles também participassem desse ato em Brasília, mas eles não compareceram. Só o presidente Jair Bolsonaro é quem esteve lá. Você acha que eles deveriam ter aceito, deveriam ter participado?
Não tenha dúvida que sim, Brau, boa noite a você, boa noite a Cristina. Tinha sim que estar lá, porque é uma festa comemorando os 200 anos da nossa independência. E é natural que o chefe, né, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário estejam presentes nessa comemoração. Então, o que me chama a atenção muito, Brau, ontem até nós falávamos sobre isso, é o receio deles participarem de uma festa democrática, porque a gente sabe, né, como nós vimos nas imagens, o público clamando por patriotismo. O que o público está clamando por patriotismo? O presidente Bolsonaro, ele simplesmente citou a razão de estarmos ali, né, comemorando o 7 de setembro e pedindo uma inflexão na trajetória do país. Nós vivemos, né, 200 anos. O Brasil continua sequestrado pela corrupção, pela bandalheira. O povo brasileiro precisa de investimento em saúde, educação. O povo precisa ter o direito à cidadania. Então, era justo, né, é justo que esses chefes desses poderes estivessem ali concordando com isso. Ah, não, mas é uma manifestação política. Não é. É uma manifestação popular e que se confunde com uma manifestação política, porque se faz as realizações, as coisas, pela política. E é evidente, eu gostaria que alguém me contestasse e dizer que o Brasil, após 200 anos, a sua população está feliz. E por que não está feliz? É fácil de dizer. Aí surge alguém que quer mudar esse cenário e é criticado. Nós não podemos esperar mais, Brau. Não podemos. Eu acho que o Brasil tem um caminho a seguir. E o caminho a seguir é distribuir a nossa riqueza para o nosso povo, dar condições de cidadania, e isso a gente faz, evidentemente, com um projeto, e que o povo estava ali, né, representando, né, a parte da população que estava ali, representando o povo que clamava por mudanças. E o presidente Bolsonaro é o presidente que capitaliza esse sentimento popular e tem a tendência de levar esse projeto para frente.